Então agora a gente começa a falar sobre uma parte de análise real. E para isso a gente começa falando sobre sequências e convergência de sequências, tá? Primeiro a gente vai falar sobre números reais, então, que são basicamente as sequências mais tranquilas de lidar nesse primeiro momento, tá? Então, o que é uma sequência de números reais, tá? No sentido bem estrito, né? Informalmente a gente sabe que, sei lá, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, isso é uma sequência, certo? A gente está aumentando os termos indefinidamente. Outra sequência possível é, por exemplo, 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, etc. Aqui a gente nota que essa sequência sempre cresce, então não faz sentido falar de para onde ela está indo, né? Mas essa sequência daqui, ela decresce. E na verdade, os termos se tornam cada vez mais próximos de zero. Tá? Mas notem que para a gente falar em próximo de zero, a gente tem que saber falar sobre distância. Tá? Então por isso que a gente fez todo aquele trabalho de antes. Tá? Mas especificamente sobre funções de números reais, então, sobre sequências de números reais, vamos definir formalmente, né, o que é uma sequência. Né? Na verdade, o que a gente consegue fazer é o seguinte, tá? Uma sequência de números reais é uma função, simplesmente. Tá? Então, a gente diz aqui a n, certo? Onde n é um número natural, é uma função dos naturais para os números reais, ok? Onde a gente, em vez de escrever a de 1, a de 2, a de 3 com parênteses, a gente se refere aos termos como sendo a1, por exemplo, a2, a3, a4 e assim por diante. Então, para cada natural, a gente tem um real. Isso é uma sequência. Tá? Agora, o que quer dizer quando uma sequência se aproxima de um número ou não? Né? O que acontece? Por exemplo, essa sequência aqui fica cada vez mais próxima de zero. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu dou qualquer número positivo, um erro qualquer, vou chamar de epsilon, tá? Eu sempre consigo achar pelo menos algum índice ali, por exemplo, a partir do milésimo termo, onde todos os termos a partir do milésimo termo estão a uma distância menor do que esse erro que eu especifiquei do zero, certo? Então o que quer dizer? Qualquer erro que eu dou, eu consigo achar um ponto na sequência que a partir daquele ponto todos os termos estão numa distância menor do que esse erro que eu dei. Então isso que quer dizer que a sequência converge para um certo limite, nesse caso zero. Então o que quer dizer isso aqui? Né? A gente diz que a n tende para um certo L, ou também que o limite, quando n tende ao infinito, de an é igual a L, se e somente se, o que acontece? Se para todo epsilon, letra grega, epsilon positivo, eu consigo achar um número natural n tal que se nzinho é maior do que esse n, ou seja, se eu dou um epsilon, eu consigo achar um número n natural tal que para todos os n's maiores do que esse n grande, então o valor absoluto do an menos o limite é menor do que esse epsilon. Então vamos digerir essa definição por partes. Tá? O que eu quero dizer? Se a sequência se aproxima cada vez mais de L, o que eu quero dizer formalmente? Né? Quer dizer que para qualquer número positivo que eu der, por menor que ele seja, mas ainda positivo, eu consigo achar um n grande, tá? Digamos 1000, 1 milhão, 1 bilhão que seja, tal que a partir desse n, todos os n's maiores, todos os termos da sequência, o A 1 bilhão e 1, A 1 bilhão e 2, A 1 bilhão e 3, vão ter uma distância do limite que é menor do que esse erro que eu dei. É isso que quer dizer limite. Então, por mais que eu dê um erro minúsculo, tipo 10 na menos 9,
eu vou achar um n tal que todos os termos da sequência depois desse n vão ser menores, vão ter uma distância do limite menor do que esse 10 a menos 9 que eu dei. E assim por diante. Tá? Então, isso aqui significa que a sequência converge para um valor L. Tá? Nesse caso daqui, o que é essa função aqui? Né? Só para ter um exemplo, né? Se eu tenho uma função do tipo an igual a 1 sobre n, isso quer dizer que o a1 é 1, a2 é 1 meio, a3 é 1 terço. Então, essa sequência está cada vez mais se aproximando de zero. Tá? Então, intuitivamente, a gente sabe que isso daqui vai para zero. Mas se eu quiser provar isso formalmente, o que eu faço? Então, bom, para todo epsilon, então ok, vamos fixar um epsilon, tá? Seja epsilon positivo. Então o que acontece? Eu quero achar um n tal que para um n maior do que esse n que eu achei, esse n grande, todos os termos vão estar a uma distância menor do que epsilon do zero, que é o meu limite. Então o que acontece? Bom, o que é o termo an menos zero, o valor absoluto? Bom, isso é simplesmente o an, que por definição é 1 sobre n. Como é que eu faço para isso aqui ser menor do que epsilon? Bom, 1 sobre n é sempre positivo, porque n é um número natural, né? Então, isso daqui é a mesma coisa que dizer que 1 sobre n é menor do que epsilon. Então, por manipulação de desigualdades, isso aqui é a mesma coisa que dizer que o n é maior do que 1 sobre epsilon. Então, se eu quero que 1 sobre n seja menor do que epsilon, basta eu tomar um n que é maior do que 1 sobre epsilon. Tá? 1 sobre epsilon pode ser uma coisa quebrada. Então, eu vou tomar o primeiro natural que é maior do que isso aqui. A gente chama a função teto desse número aqui. Então, se 1 sobre epsilon é 1.5, então o n vai ser 2, que é o cara que está acima do 1.5. Se ele for 1001,5, vai ser 1002 e assim por diante. Então, o n teria que ser maior do que isso daqui. Então, eu vou definir o meu n grande como sendo esse carinha daqui. Então, o que acontece? Se eu tenho epsilon fixado, eu consigo achar um n, que é esse n daqui, que vai ser igual a esse cara daqui. Então, se o n é igual a isso daqui, a gente tem que o an menos o zero é igual a an, que é igual a 1 sobre n, e isso daqui vai ser sempre menor do que epsilon, porque esse n daqui ele é suposto que é maior do que esse n grande aqui, que foi o que a gente achou. Então o que a gente fez? Né? A gente deu o epsilon. Tá, como é que eu acho o n tal que o epsilon vai ser tal que esse n aí, a partir desse n, o nosso limite vai estar menor do que epsilon ali, dos termos da sequência, certo? Então basta escolher o n igual ao teto de 1 sobre epsilon. Nessa escolha daqui, se o n é maior do que o n grande, então 1 sobre n vai ser menor do que epsilon, como a gente queria demonstrar. Tá? Não precisa se apegar muito a essa demonstração, porque ela é bem formal, mas só provou o que a gente viu intuitivamente, certo? Mas a ideia principal de tudo aqui é a seguinte: ó. Se a gente abstrair aqui, ó, tirar esse exemplo daqui, vamos olhar só para a definição disso aqui. Ó. O limite de uma sequência de números reais é igual a L se vale isso daqui. Tá? A única coisa que a gente está usando aqui de números reais propriamente dito, além de outras coisas mais explícitas, tá? É essa distância aqui. Tá? Isso aqui é a distância nos números reais. Mas e se a gente não quiser trabalhar com números reais? E se a gente quiser falar sobre sequências de outros objetos que não são números reais? Tá? O que acontece? Bom, a gente basicamente, em vez de considerar funções dos naturais para os reais, a gente considera funções dos naturais para o, sei lá, conjunto V, por exemplo, do espaço vetorial que a gente está tratando. E se a gente tiver uma distância, tá? Ou seja, se V for um espaço métrico, então
a gente pode substituir nessa definição daqui pela distância de AN até o limite é menor do que epsilon. Então o que aconteceu? As nossas sequências em R se tornaram sequências em espaços métricos. E como é que a gente define a convergência de uma sequência no espaço métrico? Simplesmente substitui a ideia de distância dos números reais pela distância no espaço métrico. Então essa é uma das magias de usar espaços métricos nessas coisas. Então agora a gente consegue falar de convergências em espaços métricos, não necessariamente de números reais. E é isso que a gente vai tratar agora, porque a gente consegue, por exemplo, falar em convergências de sequências de funções e não mais de números reais. Então agora a gente saiu da análise real e foi para a análise funcional. Então vamos ver como é que as coisas acontecem. Então uma coisa de importância teórica bem relevante, tá? Mas que é um pouco abstrato, mas é realmente importante saber, é a noção de o que é um espaço métrico completo, tá? A ideia de espaço métrico completo é importante quando a gente está considerando a convergência de elementos de algum conjunto, certo? Porque acontecem algumas coisas complicadas com alguns conjuntos. Pretinho. Tá. Porque acontecem algumas coisas bem estranhas quando a gente começa a falar sobre limites e, em particular, sobre sequências e séries infinitas, né? Quando a gente começa a mexer com os infinitos aí no meio, começa a acontecer umas coisas estranhas. Por exemplo, não faz sentido, às vezes, que sequências definidas em um certo conjunto tenham um limite que está dentro desse próprio conjunto. Ou seja, existem sequências de elementos de um certo conjunto que podem, de alguma forma, cair fora desses conjuntos. E uma forma da gente ilustrar isso é falar um pouco sobre os números reais e os números racionais, certo? Olhem só, os números reais, a gente não vai entrar aqui numa discussão sobre isso, mas uma das definições dos números reais é que os números reais são um corpo ordenado completo. Ou seja, ele satisfaz os axiomas que a gente chama de corpos, ele também é um corpo ordenado, tu tem uma ordem nele, e ele é completo. O completo, nesse caso, tem tudo a ver com essa questão de espaço métrico completo, porque, de certa forma, ele garante que não tem nenhum furo no meio do conjunto. E a gente vai definir bem o que significa furos nesse caso, tá? Então, nos números reais, qualquer sequência, por exemplo, AN, tá? Que é dos naturais até os reais. Se essa sequência ela não estoura, digamos assim, se os termos dela ficam suficientemente próximos dos outros conforme a gente vai aumentando o índice n, então a gente sabe que essa sequência vai convergir, ou seja, vai possuir um limite e que esse limite está nos números reais. Tá? Isso, de certa forma, está na definição dos números reais. Mas vamos considerar, por exemplo, o caso dos números racionais. Tá? Os números racionais são o conjunto de todas as frações, por assim dizer. Tá? Então, todos os A sobre B, onde A e B são inteiros e B é diferente de zero. Tá? Então, o conjunto dos racionais, a gente consegue, obviamente, definir sequências de racionais, mas tem algumas sequências com umas propriedades um pouco engraçadas. Tá? Por exemplo, vamos considerar a seguinte sequência. Ó. A sequência cujo o primeiro termo é, por exemplo, 1, e a partir disso, o AN mais 1 é igual a 1 meio
do termo anterior, mais uma constante alfa, que é maior ou igual a zero, a gente vai ver aqui, dividida pelo termo anterior, tá? Onde aqui o alfa é maior ou igual a zero. Essa sequência daqui, ela é uma sequência que alguns de vocês podem reconhecer, tá? Mas ela é uma sequência que aproxima raízes quadradas, tá? Então, se eu der um alfa aqui, essa sequência, tá? Eu vou colocar aqui converge, entre aspas, tá? Para a raiz quadrada de alfa. Tá? Se eu puser 2 aqui, começar com A1 igual a 1, deu A2 igual a 1 meio, de 1 mais 2 sobre 1, e for iterando essa sequência daqui, a gente vai chegar na raiz de 2, tá? Em geral, na raiz de alfa. Só que isso daqui não faz sentido, ao menos que a gente esteja tratando de números reais, porque, por exemplo, para alfa igual a 2, a raiz de 2 não é um número racional, é um número irracional. Ou seja, a gente não consegue escrever raiz de 2 como uma fração. Então não faz sentido falar que essa sequência converge para algo aqui, porque a noção de convergência implica que o limite tem que pertencer ao conjunto que a gente está tratando. Então, como raiz de 2 não pertence ao conjunto dos racionais, não faz sentido falar em convergência. Então, quando a gente não tem a garantia de que todas as sequências, de alguma forma, que possam convergir, convirjam de fato para esse conjunto, não faz sentido falar em convergência em primeiro lugar. Tá? E o critério que a gente usa para definir isso é o que a gente chama de sequências de Cauchy. Cauchy em homenagem a um matemático, certo? E o que é uma sequência de Cauchy? Tá? Basicamente é o seguinte, tá? Uma sequência de Cauchy, que eu vou anotar aqui por SC, tá? É o seguinte, tá? Uma sequência de AN é uma sequência de Cauchy, quer dizer, ela é Cauchy. Se e somente C, o que acontece? Se eu dou um epsilon, ou seja, para todo epsilon positivo, existe um nzão natural, tá? Tal que para todo n e m maiores do que esse n grande, vale que a distância entre o AN menos o AM é menor do que epsilon. Então, olhem bem, isso aqui parece bastante com o critério de convergência, e é, de certa forma, mas a gente não está falando sobre limite nenhum aqui. A gente não está mencionando o limite dessa sequência. A gente só está falando que, para qualquer epsilon que eu dou, eu consigo, a partir de um certo termo, que todos os termos da sequência entre si são sempre menores do que epsilon. Ou seja, eu consigo garantir que, a partir de um certo ponto, a distância entre quaisquer dois termos da sequência, por maiores que eles sejam, seja sempre menor do que epsilon. Então, os termos estão ficando arbitrariamente próximos, tá? Não só próximos do anterior, mas próximos entre todos eles. Tá? Então, se eu tenho uma sequência de Cauchy, seria algo assim, eu tenho dois pontos aqui e eles ficam arbitrariamente próximos, mas não só do anterior, e sim de todos os outros. Tá? A partir de um certo ponto, por exemplo, o n, todos esses caras daqui, a distância entre eles é menor do que epsilon, tá? Entre si. Então, isso é uma sequência de Cauchy. E notem que para falar sobre sequências de Cauchy, a gente não precisa falar de limite. Portanto, vale falar sobre sequências de Cauchy nos racionais, por exemplo. Porque a gente não está falando de nada fora dos racionais aqui. A gente não está falando nada, uma raiz que não é racional, certo? E a gente consegue provar que esta sequência daqui, ela é uma sequência de Cauchy. Ou seja, a gente consegue provar que os termos dessa sequência, a partir de um certo ponto, ficam arbitrariamente próximos entre si. Então, essa sequência daqui é uma sequência de Cauchy, mas essa sequência ela não tende para nenhum valor que está nos números racionais. Ou seja, a gente consegue provar
que não existe nenhum número racional tal que a condição de convergência, certo, se aproxime daquele número. Tá? Se tu der um número racional qualquer, sempre a gente vai acabar esbarrando um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo dele em algum momento. Tá? Então, o que é o ponto importante? É que a gente consegue falar sobre sequências de Cauchy, mas não necessariamente consegue falar sobre convergências no espaço, porque a convergência assume que o valor que ele está convergindo está naquele conjunto. Tá? Então, o que é um espaço métrico completo? Tá? O espaço métrico completo, que eu vou chamar de EMC, é um espaço onde toda sequência de Cauchy, ou seja, toda a sequência de Cauchy converge no espaço. Então, os números reais são o espaço métrico completo. Por quê? A gente consegue mostrar que toda sequência de Cauchy é convergente e vice-versa, que toda sequência convergente é uma sequência de Cauchy. Então, é um espaço métrico completo. Nos racionais, não. Porque existem sequências de Cauchy que não convergem para algo que está naquele espaço. Ou seja, essa sequência, por exemplo, para alfa igual a 2, converge para raiz de 2. Raiz de 2 não está nesse conjunto. Então, isso é uma sequência de Cauchy, mas ela não tende para nenhum valor no conjunto, certo? Então, o espaço métrico dos números racionais com a distância usual que a gente está tratando aqui não é um espaço métrico completo. E por que a gente está falando isso exatamente? Tá? Porque acontecem algumas coisas engraçadas com aquele nosso espaço vetorial, tá? Das funções contínuas, com aquelas métricas que a gente definiu antes. No caso das nossas funções contínuas, tá? O que acontece? Para esse espaço métrico, porque é um espaço métrico, né, a gente conseguiu definir um produto interno que induz uma norma, que induz uma distância. Então a gente tem o espaço métrico. Mas para esse espaço métrico ser completo, toda sequência de Cauchy tem que convergir para um ponto que está nesse espaço. Ou seja, toda sequência de funções contínuas em AB tem que convergir para um ponto nesse espaço, ou seja, tem que ser uma função contínua em AB. Então, só refrescando aqui a nossa memória, né, o que significa para uma sequência, né, AN dos naturais para esse conjunto aqui, vou chamar de V, para me referir a esse conjunto aqui, né, a gente tinha que, se o AN tende para uma função L, né, isso é a mesma coisa que dizer que para todo epsilon maior do que zero existe um N natural, tal que se Nzinho é maior que Nzão, então a distância, né, entre AN e L é menor do que epsilon. Tá? A nossa distância, nesse caso, lembrem, é a distância entre duas funções f e g, né, é definida pela raiz quadrada da integral de a até b de f menos g ao quadrado dt. Essa aqui é a nossa distância, tá? Porque a gente está agora falando de convergência em espaços métricos e não convergência de sequências de números reais. Tá? Para eu saber que isso é um espaço métrico completo, e por que a gente quer saber isso? Né? Porque a gente quer certeza de que quando a gente tomar limites aqui, que esses limites vão fazer sentido. Porque a gente quer que os limites caiam no mesmo conjunto que a gente está tratando. Porque se eles caírem fora, Deus sabe o que vai acontecer com aqueles objetos ali. Então a gente quer ter certeza que os nossos limites vão cair dentro do nosso espaço. E para isso a gente viu que a gente precisa que toda a sequência de Cauchy, então para toda sequência de Cauchy, nesse espaço daqui, né, em V, então a sequência converge no espaço. Tá? Ela tem que convergir em V. O que isso quer dizer de novo? Quer dizer que se a gente pegar qualquer sequência de funções cuja essa distância aqui entre dois termos consecutivos a partir de um certo índice seja cada vez mais próxima de zero,
quer dizer que essa sequência tem que convergir para uma função contínua em AB. É isso que a gente está falando. Só que, na verdade, existem sequências de Cauchy de funções contínuas que não convergem nessa distância aqui para funções que são contínuas. Tá? Eu não vou mostrar explicitamente aqui, porque eu acho que já está muito abstrato as coisas, mas a gente consegue definir funções bem engraçadas, tipo, que valem zero na maior parte do tempo, mas não valem zero em algumas caixas que vão diminuindo de tamanho, tá? Que elas são contínuas, mas o limite delas, a sequência de Cauchy, vai tender para uma coisa que não é uma função contínua. Tá? Então, esse espaço daqui, com essa distância, não é um espaço métrico completo. Tá? Então, não é um espaço métrico completo. Então, não é adequado que a gente use esse conjunto daqui para falar sobre convergência e limites e tudo mais. Então a pergunta fica, tem algum conjunto de funções com alguma certa regularidade que a gente consiga usar ainda e ele seja completo? E a resposta é sim. E o conjunto que a gente vai adotar a partir de agora é o que a gente chama do conjunto das funções L2 no fechado AB. O que é esse conjunto aqui? Ele é definido pelas funções f, que vão de AB até os reais, e que satisfazem uma condição, que é que a integral de A até B de f ao quadrado dt é finita. Ou seja, que essa integral faz sentido. L2 porque a gente está falando desse ao quadrado aqui. Tá? Então, vejam bem. As funções contínuas em AB certamente fazem parte desse conjunto daqui. Por quê? Porque uma função contínua, a integral dela faz sentido, em particular a integral do quadrado dela faz sentido, e é finito. Tá? Então, isso daqui é um subconjunto disso daqui. Mas esse caso daqui inclui algumas funções que são descontínuas. Por exemplo, se eu tenho uma função que é identicamente zero em todos os pontos entre A e B, com exceção de um ponto, essa função é descontínua, porém a integral dela é zero e, portanto, é finita. Então, tem pontos daqui que não estão aqui. Os pontos daqui são funções, certo? Que satisfazem essa condição. Então, isso daqui é um subconjunto, é um conjunto maior do que o conjunto de funções contínuas. Então, será que isso daqui, ó, se a gente usa só esse requerimento, a gente consegue ter um espaço métrico completo? A demonstração disso não é simples, tá? Mas o fato é que sim, a gente consegue obter um espaço métrico completo. Então, esse espaço daqui, com exatamente as mesmas características, ou seja, definindo um produto interno aqui de f e g, tomando a integral de a até b de f vezes g dt, isso aqui vai funcionar exatamente como funcionava antes. A gente vai ter uma norma, que é o quadrado, a raiz do produto interno de f com ela própria, e vai ter uma distância, que é a norma da diferença, e a única coisa agora é que toda a sequência de Cauchy vai convergir para uma função que está aqui. Ou seja, a gente viu antes casos de funções contínuas, sequências de funções contínuas que convergiam para uma função descontínua. Aqui não tem problema, porque a gente tem funções descontínuas aqui. O único requerimento é que essas funções, mesmo que sejam descontínuas, satisfaçam que o quadrado delas, integrados de A até B, sejam finitos. E isso acontece. Então, com esse espaço daqui e esse produto interno e a norma e a distância, a gente não tem problema nenhum em tomar limites de sequência e tudo mais, porque a gente sabe que não vai ter nenhum furo como tinha nos números racionais ou no conjunto das funções contínuas. Tá? Então, esse aqui é o conjunto das funções que a gente vai tratar a partir de agora. A gente chama de L2 e, por uma curiosidade,
esse tipo de função aqui é o que a gente chama de funções com energia finita em algumas aplicações de engenharia, porque geralmente o quadrado de um certo sinal geralmente tem a ver com a potência de um sinal e a integral da potência é a energia. Então, energia finita é bom, a gente consegue manipular legal as funções dali sem ter muitos problemas com isso, tá? Mas é importante lembrar que a gente está falando aqui de uma distância integral, tá? Que não é uma distância ponto a ponto. Quando a gente está falando de convergência, então a gente não está falando de convergências para um ponto, depois um outro ponto, não. A gente está falando de uma convergência global que usa essa ideia daqui, essa distância como base, que é uma integral, então pontos aleatórios de descontinuidade se comportam de uma forma um pouquinho estranha para nossa intuição, certo? Uma questão que pode ter ficado não tão clara no vídeo, que eu queria fazer uma explicação um pouquinho mais detalhada, é sobre a questão de a gente conceber o espaço L2 como um espaço métrico completo. Aqui tem um pequeno problema que alguns de vocês podem ter percebido, mas aquele problema com a função, por exemplo, f de t, que era zero para todos os pontos diferentes de 1 meio e 1 apenas para 1 meio, essa f definida entre 0 e 1, essa f ela tinha o problema de que esse produto interno, como definido dessa forma aqui, era zero. Mas a gente viu que um dos axiomas de um produto interno era que se o produto interno entre duas funções, dois vetores, no caso, é igual a zero, então isso obriga que a f tem que ser identicamente zero, ou seja, igual ao vetor nulo, que é a função zero em todos os pontos. Só que nesse caso, mesmo tomando L2 como nosso espaço, esse problema permanece, porque a nossa f não é identicamente nula, porque tem um ponto onde ela não é zero, mas mesmo assim a integral, esse produto interno aqui dela com ela própria, é zero. Então aqui a gente tem um problema e isso viola o terceiro axioma de produto interno como a gente definiu. Nesse caso, a gente não tem um produto interno no sentido estrito, não vai ter uma norma no sentido estrito e não vai ter uma distância também no sentido estrito como a gente definiu. Mas aí vem uma pequena sutileza que a gente não vai se aprofundar tanto, mas na verdade é o que é utilizado para formalizar essa questão, para corrigir esse problema, que é o seguinte: a solução é as funções que são diferentes de zero apenas de um conjunto muito pequeno, ou seja, quando eu digo muito pequeno, o termo formal é um conjunto de medida nula. Para os nossos casos, isso significa, por exemplo, conjuntos de um ponto só, ou 2 pontos, ou pode até ser um infinito enumerável de pontos. A questão é, se a nossa função, se as nossas funções são diferentes de zero apenas para esses tipos de conjuntos, então a f é esse caso aqui, porque ela é zero em todo o intervalo de definição dela, mas é diferente de zero só para um pontinho, que entra nessa categoria de conjunto muito pequeno. Então essas funções elas são identificadas entre si. Então o que acontece? A gente, dentro daquele espaço, a gente cria uma equivalência de funções, tá? O que a gente chama, na verdade, é uma relação de equivalência, onde funções que diferem entre si por apenas um conjunto muito pequeno de pontos são definidas como equivalentes, tá? Nesse caso daqui o nosso problema está resolvido, porque essa f daqui ela é identificada com a função identicamente nula nesse espaço. E, por causa disso, esse produto interno aqui vai implicar, de certa forma, que a f é a função nula, porque elas são identificadas uma com a outra, certo? Não tem por que a gente se aprofundar muito nisso, foge do escopo dessa questão, mas esse é um detalhe importante e é utilizado para a gente conseguir usar a mesma estrutura que a gente estava usando para o espaço vetorial de funções contínuas, tá? Então a gente vai ter o produto interno, a norma e a distância, exatamente como a gente definiu, sem esse problema aqui. Agora vamos introduzir o conceito mais importante dessa aula, que é a ideia de um espaço de Hilbert.